Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão de física. No circuito mostrado na figura abaixo, um amperímetro ideal A foi ligado na saída da fonte de tensão ideal de 9 volts. Considerando os resistores ligados ao circuito, a leitura da corrente no amperímetro foi de aproximadamente, e temos aí as alternativas. Vamos lá. O circuito que nós temos ele é esse aqui. Ele tem aqui um gerador de tensão elétrica, tem um amperímetro que vai medir a corrente elétrica que vai passar por ele e tem os outros resistores. Se a gente reparar, ó, esse gerador ele vai fornecer uma corrente seguindo esse sentido. A corrente que sai daqui ela é obrigada a passar pelo amperímetro. Então a medida que ele vai fazer é exatamente o valor da corrente que sai do gerador. Então a gente quer saber a corrente total do circuito. Para a gente descobrir a corrente total, primeiramente a gente tem que descobrir qual é a resistência equivalente desse circuito. E nós temos um circuito misto, onde a gente tem que ir resolvendo parte por parte. A primeira parte que a gente consegue resolver está nesse caminho aqui do circuito, que eu tenho dois resistores pelo mesmo caminho que a corrente vai passar. Esse tipo de circuito é em série, onde a resistência equivalente do circuito em série é a soma das resistências. E 5 mais 5 vai dar 10 ohm. Então, esse caminho todo junto tem 10 ohm de resistência. No caso, esse caminho ele se encontra em paralelo com o caminho que está aqui do lado. Então, o próximo passo é resolver todo esse trecho, que é um circuito em paralelo, onde um lado tem resistência 10 e o outro lado também. Quando eu tenho dois resistores em paralelo e que são iguais, para descobrir a resistência equivalente, basta pegar a resistência de um deles e dividir pela quantidade de resistores iguais, que no meu caso são 2. E 10 dividido por 2, isso aqui dá 5 ohm. Então, a resistência equivalente nessa parte do circuito toda, já juntando esses três resistores, é igual a 5 ohms. Sendo que ainda tem mais dois resistores que estão no mesmo caminho desse trecho. Ou seja, eles estão em série com ele. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Para descobrir a resistência equivalente total do circuito, basta a gente somar todas essas três resistências. 11 mais 5 mais 11. E aí a gente vai obter a resistência equivalente do circuito todo. Se eu somo esses três valores, eu obtenho 27 ohms. Então essa é a resistência equivalente de todo o circuito, que está ligado a um gerador de 9 volts. Com essas informações, a gente vai descobrir a intensidade da corrente elétrica aplicando na primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, onde o U representa a DDP do gerador toda, a resistência do circuito inteiro, que é a resistência equivalente, e o I é a corrente que sai dele, que é quem vai passar pelo amperímetro, que é a qual medida a gente quer descobrir. Então vai ficar assim, a DDP é igual a 9, a resistência equivalente vale 27 e o I foi esse pedido aí. Para descobrir o I ele tem que ficar isolado, então a gente vai pegar o 27, que está aqui, multiplicando ele e vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então nós temos que I é igual a 9 sobre 27. E a gente pode simplificar essa fração por 9 em cima e embaixo. Aqui em cima vai ficar 1 e aqui embaixo vai ficar 3. E 1 sobre 3 dá uma dízima, mas ela é aproximadamente 0,33 amperes, que é a medida do sistema internacional. E esse gabarito ele está aí representado na letra B.